Shalom, abre seus portais e já está entrando o Rei da Glória. Quem é este? O Deus forte e poderoso, ele é o Rei da Glória. Eu sou a irmã Sara em Cristo Jesus, do Ministério Sarando Feridas. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Ative o sininho, se inscreva e dê o seu like para que outras notificações cheguem até você. Hoje, juntamente aqui com o Espírito Santo, Jesus Cristo, o Rei da Glória, eu quero ser bem objetiva. 5 erros porque muitas vezes o jejum não está sendo feito, tá certo? 5 erros básicos. De repente você, se encaixa nisso. Eu mesma já me encaixei em muitas delas que eu errei, mas eu estou aqui para instruir, certo? Eu não estou aqui para acusar se você está fazendo errado, não. Eu estou lhe instruindo para que, se caso houver algum erro, você corrija antes de entrar para um processo longo de jejum e não der nada certo, certo? Eu não vou ler toda essa passagem, mas você vai lá ler Isaías 58, qual é o verdadeiro jejum, tá? O verdadeiro jejum, gente, ele é aquele que é sincero primeiramente. Você pode fazer jejum de palavras, jejum de ira, jejum de muitas coisas, além do alimento e outras tantas coisas, tá? Existem muitos tipos de jejum. Mas o primeiro que as pessoas erram é, anote aí, jejuar sem propósitos. Você pode ler lá em Mateus 16, Mateus 6, versículo 16 ao 18, tá? Então, se você não faz um jejum com propósito, depende dos dias, não vai adiantar de nada, tá? Então, você vai fazer uma pergunta para dentro de si: por que eu estou abrindo esse propósito? Ou, algumas falam, as pessoas campanha: por que eu estou abrindo? Qual é o motivo? Qual é a verdadeira cláusula que eu quero alcançar? É uma parte financeira? É uma parte material? É uma parte espiritual? É uma parte emocional? Então, você declara isso. Ó, Senhor, eu vou abrir esse propósito por isso, certo? O segundo, é o que muito erro que acontece. Não adianta fazer propósito e viver uma vida de pecado. Eu não estou dizendo que a gente não vai errar, mas eu estou falando assim em pecados. Por exemplo, a pessoa que tem vícios, e que quer fazer um jejum, é para acabar com o vício. Então, tente eliminar se está fumando, se está bebendo, aqueles fumos que eu não vou nem citar os nomes, ou está em adultério, ou está em fornicação, essas coisas. Tem que ser eliminada todos os dias na sua vida, se limpar. Ou promiscuidade, fazer, cometer coisas ilícitas da carne, tá? Tudo essa bagunça aí não adianta fazer jejum, a não ser que seja um propósito para isso, para você se purificar. Você vai ter essa abstenção. O terceiro, focar apenas na fome, tá? Ficar, ai meu Deus, estou fazendo jejum e estou com fome. Não, você vai esquecer disso e também não esquecer da oração. Não adianta só focar na fome e jejuar com alimento, mas não ter uma leitura bíblica. Não estou falando necessariamente de ser uma pessoa religiosa, tá? Um beato, uma beata da vida. Mas você vai ler ali um versículo ou você vai escrever. Ah, nesse propósito de 3 dias eu vou escrever tal versículo tantas vezes. Estou dando um exemplo, tá? Eu vou ler tal capítulo, eu vou ler tal versículo, eu vou entrar nesse propósito do Salmos 91, do Salmos 23, de Provérbios, capítulo 8, buscando sabedoria. Estou dando exemplo. Então, você vai botar o propósito junto com a palavra. Fora isso, querido, não tem foco, tá? Não vai funcionar. Desperta. Quarto, jejum para se exibir. Está lá em Mateus 6,16. Eu estou jejuando, Estou aqui, vou ver o cara de triste. Não. Quando você jejuar, é você com Deus, você lava o seu rosto, você continua a sua rotina, ninguém precisa saber. É tu e o Senhor e, claro, de repente, algum grupo de pessoas que você está no mesmo acordo. Mas fora isso, que eles não precisa publicar, tá? É você com Deus. Então, um dos erros que Jesus mostrou aqui, que eles já ganharam seu galardão. Então, eles já ganharam seu galardão aqui na terra, mas diante do céu, não. Então, tem muitas pessoas que jejuam e perdem seus galardões celestiais para ganhar aplausos terrenos aqui. Nossa, aquela família jejua, aquela apóstola, aquele apóstolo. É mentira. Então, o jejum é uma coisa muito secreta, tá? É uma arma poderosa que o diabo odeia. Mas sabendo fazer certo, você potencializa mais ainda tudo aquilo que você está pedindo. E o quinto e último, claro que tem muitos, mas esses aqui são os mais graves, ficar irritado, como está lá em Isaías 58. Aqui no versículo 4, olha. Ora, o motivo em que o vosso jejum sempre termina em discussão e rixa em brigas violentas,
com socos e outras brutalidades, não é possível que continueis a jejuar desse modo ainda, espereis que a vossa voz venha a ser ouvida dos outros céus. Porventura, 5, foi esse o jejum que idealizei? Então, ele está nos instruindo aqui que o jejum tem que tomar muito cuidado. Ele é eficaz, sim, mas quando tem propósito, quando tem foco, quando tem objetivo, quando tem metas, quando realmente está com o coração verdadeiramente. Não fazer jejum porque todo mundo está jejuando e você vai jejuar também e sem motivo. É somente uma dieta. Aí você vai cumprir um cardápio de dieta, só para manter uma dieta e manter a forma. Fora isso, queridos, não vai ter resquício, cosquinha no mundo espiritual. Então, anote aí. Primeira, jejuar sem propósitos. Segundo, continuar com uma rotina de pecado. Terceira, focar apenas na fome e não ler a palavra. Quarto, jejuar para se exibir. E quinto, né? Ficar focado, irritado. Então, essas coisas, se acontecer ou estiver acontecendo, elas não surtirão um efeito bombástico verdadeiramente para a vossa vida e também para as pessoas que estão ao seu derredor, tá certo? Então, eu quero ler aqui em Mateus, que eu amo também essa palavra, tá? Você pode ler todo o capítulo 5, Isaías 58, que vai te dar um norte muito poderoso, e Mateus 6 também, tá? Vamos lá, Mateus, Marcos, Lucas, João, primeiro evangelho dos 4 evangelhos. Mateus 6,16, que fala o seguinte: quando jejuares, não vos mostreis com aspecto sombrio como os hipócritas, pois desfiguram o rosto com a intenção de mostrar às pessoas que estão jejuando. Preste atenção. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava teu rosto, pois assim não parecerá aos outros que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Não sou eu que falo, está aqui na palavra de Deus. Amém? Então, que você tenha entendimento, que você se descubra, porque muitas das vezes as pessoas estão jejuando sem propósito, e muitas vezes não sabem nem qual é o propósito. Então, pai, eu vou fazer um jejum porque eu quero descobrir qual é o meu propósito. Ele vai te mostrar em sonho, em visão, vai usar pessoas, vai usar louvores, vai usar natureza, vai usar questões, e você sempre tem que ter caderno e papel por perto, porque os upgrades vão começar a aparecer. E peça ao seu mentor, anjo da guarda, que desde o nascimento está conosco, para te orientar, tá bom? Pai, em nome do teu Filho amado, junto com o Espírito Santo, os nossos anjos guardiões, que eles possam nos alimentar pela verdade, não disputar, meu Pai, competir com os outros, quem jejua mais, quem lê mais Bíblia. Essa não é a intenção. Cada um tem um objetivo, cada um tem um foco, cada um tem uma meta. E o Senhor está me mostrando aqui tipo um mico-leão dourado, nessa visão, Senhor, que simboliza a nota de R$ 20. Pai, muitas das vezes tem propósito, meu Pai, que também eleva-se a dinheiro, a fazer uma oferta exclusiva, Pai. De repente, daqueles dias, naquela semana. Então, o Senhor me mostrou uma nota de R$ 20. É um ato simbólico e simboliza a natureza do mico. Não adianta ficar pulando de galho em galho, que não vai solucionar. Foque num objetivo. O Senhor está falando agora, aqui, neste momento, pelo poder do Espírito Santo, Jesus, o Rei da Glória. E eu quero te abençoar, que você, nos próximos jejuns, você tenha meta, objetivo, e se tiver que lançar uma oferta, uma moeda, você escolha a pessoa certa, o lugar certo, e que você seja orientado pelo próprio anjo que te segue, que te abençoa, pelo Espírito de Deus que admoesta os anjos ministradores, como eu vou ler aqui no Salmo 103. Ai, tá tão forte aqui que eu tô até embriagada já do Espírito. Ô, glória. Eu gosto de fazer essas gravações assim, porque o Senhor vai falando, sabe? É um negócio tremendo. O Salmo 103, do versículo 20, fala: bendize ao Senhor, vós, seus anjos, forças poderosas de elite, que amais a sua palavra e obedeceis todas as suas ordens. Bendizei ao Senhor, vós todos seus exércitos,
vós, seus ministros, que cumpris a sua verdade. E lá em Hebreus, que eu gosto demais, Hebreus, que a gente já estudou esses dias nas lives que fizemos, Hebreus 1,14 fala o seguinte: não são todos os anjos espíritos ministradores enviados para servir em benefício dos que herdarão a salvação? Então, antes de você deitar, você peça ao seu anjo protetor, juntamente com o Espírito Santo, para que ele te alimente, te oriente, te adestre, te dê uma direção para tudo que você for fazer, seja as coisas mais simples, as coisas de ação revolucionária. Seja um revolucionário na sua cidade, na sua rua, no seu bairro, no seu estabelecimento de trabalho, ser autônomo, dona de casa, não importa. Seja você autêntico, os anjos e arcanjos e o nosso mentor-chefe, Espírito Santo. Pai, eu louvo a Deus que os verdadeiros jejuns, meu Pai, tenha propósitos, que não seja, Pai, em pecado, mas que faça a vontade com a leitura da palavra, que o jejum não seja para exibição e que não haja uma irritação. Que todos os 5 pontos, meu Pai, possam brilhar, trilhar a minha, a sua vida, a partir de agora, de uma forma eficaz, genuína e verdadeira, pelo Senhor dos Exércitos, Jesus, o Rei da Glória. E sempre quando puder, faça ceia. Compartilhe com o Espírito Santo o corpo e o sangue para potencializar ainda mais aquilo que você está pedindo ao Senhor dos Exércitos. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te ordene, te capacite, blinde ainda mais pelo Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória.